Boa noite a todos novamente. A cada dia que passa, meus irmãos, o capítulo de hoje, capítulo 27, Pedi e obtereis, ganha mais e mais significado para cada um de nós. Nós passamos por um momento singular em toda a história da humanidade. Isso faz com que as dúvidas, as incertezas, passem a fazer parte do nosso dia a dia. Não tem como evitar isso. Mas tudo o que nos acontece hoje, conosco, com o nosso mundo, com o nosso planeta, acontece justamente para nos fazer refletir um pouco mais sobre as nossas vidas. Acontece justamente para nos fazer refletir um pouco mais sobre a forma como nós estamos levando as nossas vidas. E com tudo isso, de repente, nós nos apercebemos mais e mais necessitados do auxílio e do amparo de Deus. Como sempre, quando não tem mais para onde correr, a gente corre para Deus. E mais do que nunca nós pedimos. E esse capítulo se torna então tão oportuno, porque ele vem nos ensinar, entre tantas outras coisas, que a força dos nossos pedidos está profundamente calcada em cima do tipo de relacionamento que cada um de nós tem com Deus. E foi exatamente isso que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Ele nos trouxe a lei do amor, a lei da caridade, a lei do perdão. Todas essas leis nada mais são que caminhos para nos aproximarmos de Deus. E nós temos que fazer uma rápida reflexão. Estamos, com tudo isso que está nos acontecendo, estamos tentando colocar Deus em nossas vidas? Estamos parando para escutar o que Ele está tentando nos dizer? Estamos tentando compreender o que nos acontece numa visão maior, inserindo nesse contexto a visão espiritual? Sim, ótimo. Se não, que pena. Quem ainda acha que dá para levar essa vida sem Deus, está perdendo o rumo, o suporte e a força que teria para transformar essa vida para muito melhor. E nesse momento, então, com essa compreensão já feita, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, jamais conectados, jamais conscientes daquilo que nós podemos pedir a Deus. Meus irmãos, nesse momento, pedimos autorização para darmos início ao estudo, pedimos a proteção, o amparo, mas, acima de tudo, que Deus toque o nosso coração. Toque o nosso coração para que nós nos apercebamos como seus filhos e, como tal, temos um Pai que nos protege, que nos ampara. Que assim seja, graças a Deus. A humanidade claramente passa por momentos decisivos. E é difícil encontrar alguém ainda hoje que já não esteja pelo menos desconfiando do que realmente está acontecendo. E isso independente da pessoa ter ou não religião. A transformação está sendo ampla, geral e restrita. E mesmo para aqueles que não querem ver ou compreender, a realidade dos fatos se impõe a cada dia que passa. E nos chama para uma reflexão sobre a qual nós não estamos acostumados a fazer. O que nós não gostaríamos de estar fazendo, parar para pensar na vida de uma outra ótica. Porque refletir leva ao conhecimento, e ao conhecimento, às vezes, nos obriga a sair da nossa zona de conforto.
tudo que nos acontece hoje é para nos tirar dessa zona de conforto. Mas, pior que o tamanho da mudança, que está sendo enorme, pandemia junto, mas não é só a pandemia. É a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Isso hoje é o nosso maior problema. A velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Em reencarnações anteriores, nós tivemos o conforto de abusar do nosso livre-arbítrio. Quando deixamos o lado espiritual em segundo plano e priorizamos a vida material, a vida das aparências, em favor dos nossos desejos, das nossas vontades. E a maioria absoluta dos que estão hoje encarnados nesse planeta que se transforma, fizeram isso. Nós todos fizemos isso. E assim, as nossas vidas seguiram como sempre, mesmo que às vezes a trancos e barrancos, mas a gente ia levando, até que a vida nos levava para outra vida. Talvez nós tenhamos agido como milionário que desperdiça sua fortuna sem pensar. Nós fomos milionários na coisa mais importante que pode existir para um espírito. Nós tínhamos tempo, nós tínhamos muito tempo. Tínhamos tempo para mais e mais reencarnações. Até que chegamos na situação atual, onde nós estamos exatamente no ponto onde Jesus já nos disse, quando ele menciona os trabalhadores da última hora. Aliás, na verdade, hoje nós, em grande parte, somos os trabalhadores que estão perdendo a última hora. Perder a hora, às vezes, é um grande problema. Acho que todo mundo passou por um ou outro problema por ter perdido a hora. Um emprego, uma entrevista, uma viagem. E as consequências, às vezes, são grandes, são enormes. Imaginem vocês, então, perder a hora justo no momento da definição de poucas coisas, tais como aonde você vai reencarnar na próxima vida. Com que tipo de companhia você vai reencarnar na próxima vida? Quais serão as condições que você irá reencarnar na próxima vida? Condição física, meus irmãos, condição mental, condição econômica, condição social, tudo isso. A sua próxima vida está sendo definida agora, nesta vida. E não é por Deus, é por nós próprios. E com tudo isso, após tantas oportunidades onde nós patinamos, andar para trás ninguém anda, mas andar para frente a gente não está conseguindo. Tanto é que nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, em vias de se transformar. Mas é mais do que na hora de nós nos lembrarmos que nós temos que nos livrar, a palavra é essa, livrar definitivamente daquele ou daqueles que atrapalham a nossa caminhada. Nós temos que descobrir o vilão dessa história. Nós temos que identificar esse espírito que não permite que nós cresçamos. Chegou a hora de enfrentar esse oponente, que se interpõe entre nós e a nossa própria felicidade. O momento é de decisão, é de confronto, é de luta com esse espírito que só atrapalha o nosso progresso. E para conhecer esse inimigo que nos faz perder esse tempo precioso, tem uma receita até bem simples, facinha de ser feito. Não precisa nem vir no centro, ou na igreja, ou meditar anos.
Basta a gente se olhar no espelho. Nessa altura do campeonato, no último tempo, no segundo tempo do último jogo, do final do campeonato, nós não temos mais como nos enganar, que só depende de nós, exclusivamente de nós, o que está acontecendo em nossas vidas e o que vai acontecer em nossas vidas. E nesse momento onde a gente começa a perceber, então, o tamanho da tarefa que nos cabe, eu acho interessante quando as pessoas às vezes falam, não é fácil mudar, não é fácil mudar. Tem que ter por que mudar, tem que ter um objetivo, tem que ter disciplina, tem que ter determinação. E nós não queremos adoçar a pílula e falar que é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos fazer isso. É tão difícil que às vezes alguns podem achar até que é impossível mudar a si próprio. Nós temos que nos lembrar que para Deus nada é impossível. Então, nessa hora, está mais do que oportuno nós pedirmos o auxílio de Deus. E olhem que maravilha, não por acaso, hoje a gente estuda justamente o capítulo que fala sobre o pedir e obtereis. E aqui nós descobrimos um instrumento poderoso, infelizmente tão esquecido, que é a prece. Reparem bem como e quando nós oramos. Procure relembrar. E isso vale para todo mundo, vale para mim também, meus irmãos. Quando a vida está tranquila, está boa, está sossegada, é raro quem se lembre de orar. Conforme ela vai apertando e as dificuldades vão aparecendo, nós começamos a nos lembrar do instrumento da prece. Quando o calo aperta, aí nós nem mais oramos, nós gritamos, nós esperneamos, nós nos angustiamos, nós imploramos. Mas no fundo nós não oramos, no fundo nós não pedimos, no fundo nós não buscamos. O que nós queremos nesse momento é ser atendidos imediatamente. E no desespero compreensível, nós nem pedimos mais, nós determinamos a Deus. Não quero mais essa dor, não quero mais esse problema. E isso não é orar. Temos que descobrir como funciona esse processo da oração e aprendendo como funciona, nós descobrimos qual é a parte que nos cabe realizar nesse processo. A prece, sem dúvida nenhuma, é baseada no relacionamento que você tem com Deus. Não que sua sogra, seu pai, seu filho tenha, não. É um relacionamento pessoal, intransferível. Quanto mais íntimo esse relacionamento, automaticamente melhor será a sua prece. Por isso que tem gente que tem tanta facilidade em orar. Haroldo Dutra Dias nos conta um fato curioso sobre a Madre Teresa de Calcutá, nos mostrando a que nível pode chegar um relacionamento de um ser humano, de um espírito encarnado, com Deus. Um repórter certa vez perguntou a ela: Madre, a senhora às vezes fica aí horas e horas ajoelhada em prece e diz que fala com Deus. O que a senhora fala com ele? E ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter achou aquilo meio estranho
e perguntou: e o que é que ele fala para a senhora? E ela respondeu: ele não fala nada. Ele só escuta. Ela tinha chegado naquele nível onde era desnecessário falar. Ela comungava com Deus, porque ela vivia segundo Ele. Se o nosso relacionamento com Deus ainda não chegou nesse nível, um dia ele vai chegar. Não é para a gente desanimar, muito pelo contrário. Vamos recomeçar a fazer as nossas preces de forma diferente, para termos respostas diferentes. Notem, a prece é tão fundamental em nossas vidas, que nesse capítulo, Pedi e obtereis, o Espírito nos diz textualmente no item 22, o dever primordial, o dever primeiro de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Acordou, nem pôs o pé no chão, começa a tua prece. Pensa em Deus. A doutrina nos ensina que durante o sono ocorre o desdobramento do espírito. Ou seja, o corpo fica, o espírito se desprende, fica ligado por um fio fluídico. O que acontece com nós, para onde, com quem nós vamos, durante esse período, varia muito de acordo com a necessidade do espírito ou com a sua elevação espiritual, sua faixa vibratória. Mas o que importa agora é a orientação clara e direta de um espírito superior nos dizendo que o primeiro ato ao acordar deveria ser fazer uma prece. Então vamos pensar nessa prece. Lembre que a prece é um diálogo. É entre você e Deus. A prece é um relacionamento direto de você com Deus. Então não precisa de plateia. Nem de intermediários encarnados. Dos nossos irmãos espirituais, sim. São eles que encaminham os nossos pedidos. Mas não precisa de intermediário encarnado, não. Ah, você faz a prece no meu lugar que você sabe mais. Não existe isso, meus irmãos. Deus não quer falar com o seu terceirizado, Deus quer conversar com vocês direto. É linha direta. A prece pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento que seja preciso, com barulho, sem barulho. Não precisa ir lá para o alto da montanha, não. Nada disso importa. Tudo ocorre dentro de cada um de nós. O exterior não importa. Se está num centro, numa catedral, no alto do morro, numa caverna, isolado, numa ilha, não importa. Não preciso usar palavras difíceis ou frases complicadas. Caprichar no português. Porque de tudo que a gente falar com Deus, quem sempre vai falar mais alto será o seu coração e a sua mente. E esses não falam, emitem sentimentos e pensamentos. Aí tem um detalhe, daí não dá para mentir, não dá para tentar enganar. Deve-se orar com humildade, examinando os próprios defeitos. Mas que isso também não vire uma sessão de autopiedade, dizendo eu não mereço. Merece sim, é filho de Deus. Errar todo mundo já errou. E, infelizmente vamos errar ainda mais. Perdoando quem quer que tenha que ser perdoado.
quer se preparar para ter uma conversa franca com Deus, produtiva, daquelas preces que transformam a vida, se tem alguém para perdoar, vai primeiro perdoar. Depois tem a conversa. Eu lembro de uma das palestras quem se lembra dele, do saudoso Cyril Thacker, há muitos anos, um espírita muito antigo, um estudioso da doutrina espírita, quando ele nos contou sobre a prece que, em sua opinião, era a mais perfeita. E olha que eu respeito muito o que ele tinha em estrada na doutrina, além de ser uma pessoa excepcional. Ele nos contou o caso de um humilde lavrador chamado Zé, que todo dia, bem cedinho, pegava sua enxada, ia até a roça, e lá chegando, tirava seu chapéu, apoiava as mãos no cabo da enxada, levantava sua cabeça, olhava para o céu e dizia: Pai, o Zé está aqui. E iniciava então seu dia de trabalho. Só isso. Pai, o Zé está aqui. O Zé está aqui para o que o Senhor enviar. O Zé está aqui pronto para escutá-lo. O Zé está aqui confiante na sua vontade. Prece simples, difícil de ser feita com o coração. Experimente falar isso para vocês mesmos, para Deus. Pai, estou aqui. Tem que confiar. O Zé, em sua simplicidade, nos deu um enorme exemplo de fé, de confiança e de humildade. É simples fazer uma prece? Com certeza. É fácil fazer uma prece? Com certeza. E por que é que nós não fazemos mais preces ao longo do nosso dia a dia? Às vezes nós passamos semanas, meses, às vezes anos, sem lembrar de Deus. Talvez porque nós não saibamos fazer o simples e o fácil. Nós vivemos num mundo de aparências iludidos, e onde basta parecer que é para acontecer, mas nesse caso, parecer só não dá certo. Incrível isso. Quando é necessário a gente buscar o nosso verdadeiro eu, quem eu sou realmente. Para que ele sim fale com Deus, a gente se atrapalha. Nós nos acostumamos tanto a esconder quem realmente somos de nós próprios. Quando é necessário, nós não nos achamos. Absurdo isso. Nós achamos aquilo que nós mostramos ao mundo. Mas muitas vezes nós não encontramos quem nós realmente somos. E nós precisamos desse ser interior para entrar em contato com Deus de uma maneira sincera, de uma maneira honesta. Está mais do que na hora de nós passarmos a nos olhar com mais carinho, com mais atenção. Com mais amor. Não de forma crítica. Todo mundo pensa que vai fazer autoanálise, vai se enxergar e vai encontrar um monte de defeito. Com certeza vai. Somos seres humanos. Mas nós não vamos nos examinar de forma crítica, mas vamos nos examinar, sim, de forma construtiva, redescobrindo essa essência divina dentro de nós.
E nesses momentos em que nós lançamos a Deus os nossos pedidos, as nossas dúvidas, os nossos medos, vamos nos lembrar que a oração é uma via de mão dupla, é um diálogo com Deus. Nós falamos, pedimos, explicamos, detalhamos. Em seguida, a gente precisa parar para ouvir. E a sua resposta virá no seu tempo. Sempre, meus irmãos, sempre o mais oportuno para nós, o melhor para nós. Se o tempo de Deus não for igual ao nosso tempo, peçamos paciência, peçamos força, peçamos equilíbrio para sustentar qualquer batalha que nós tenhamos que enfrentar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Sempre. Ninguém fica sem amparo. E por falar em amparo, nós precisamos fazer uma reflexão de vez em quando. Nós temos parado para perceber o que nós já recebemos. Meus irmãos, todos nós, às vezes, recebemos até sem pedir. Só Deus sabe do que Ele já nos livrou da nossa vida, do que Ele tirou da nossa frente. O que ficou é porque pelas leis divinas não deu para tirar. Mas Ele pode nos ajudar. Ele pode nos levantar. Ele pode nos dar força. Deus, que é nosso Pai, sempre nos dará uma resposta e uma certeza. Ninguém, absolutamente ninguém, fica sem o seu amparo e a sua assistência. Acreditem nisso, meus irmãos. Muita paz a todos. E nesse momento onde nós vamos proceder às nossas vibrações, e junto com elas os nossos pedidos, o momento é esse. Não porque vocês estão no centro espírita, mas porque nós estamos reunidos debaixo do nome de Jesus. Nossos pedidos ganham nova vitalidade. As nossas deficiências são diminuídas. Nós ganhamos mais força quando nós estamos juntos, orando em nome de Deus. E nesse momento das vibrações, vamos colocar em prática aquilo que nós estamos estudando nessa noite. Vamos vibrar intensamente por todos os seres que habitam esse planeta. Para que todos recebam de acordo com a justiça e a misericórdia de Deus. Vamos orar pelos nossos líderes, políticos e religiosos. Vamos orar por todos que sofrem, abandonados, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos. Eles não estão só. Vamos orar, meus irmãos. Aonde quer que nós estejamos nesse momento, no centro, em suas casas, no trabalho, voltando do trabalho, escutando aí no celular, não tem lugar. Vamos orar por todas aquelas pessoas que nós amamos, que passam por dificuldades, quaisquer que sejam, é o momento de trazê-las no pensamento e no coração. Lembrem-se, a conversa é de coração para coração. Não precisa falar, basta lembrar. Ah, mas eu não lembro o nome daquela velhinha que passei por ela. Lembra, pense nela. Pense nas pessoas que
Você já passou pela vida encontrando necessidades, traga eles nesse momento. Todos vão receber. Pense nas pessoas que vocês amam, nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus vizinhos, nas suas casas, nos seus negócios, nos seus trabalhos. Esse é o momento, abram seus corações. Confiem. Façam a sua parte entregando a Ele os seus problemas. E Ele fará dele, como sempre faz. Dará todo o suporte e apoio e fará o que for dentro das suas leis para nos ajudar. Vibremos intensamente pelos nossos inimigos. E vibremos nesse momento, meus irmãos, por nós mesmos, que nós nos conscientizemos do momento em que vivemos. Momento fantástico, momento maravilhoso, cheio de desafios, mas cheio de oportunidades de crescimento. Podemos crescer nessa vida que nós não crescemos nas 10 últimas vidas que nós tivemos. Basta nós querermos. Basta vocês falarem, eu estou aqui. E que Deus abençoe a todos. Nesse momento, então, damos uma boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Aos irmãos que estão no salão, que foram embora, nossa boa noite. Aos que permanecerem, o atendimento fitoterápico será iniciado prontamente. E eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Boa noite a todos.